Eu não estou habituado a isto, sabes? Eu calculei que hoje desse um grande passo em frente nesta experiência. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado por estar aqui e um gigantesco obrigado, nem sei bem me expressar, portanto, ao meu querido Zé Jorge Loteria, pelas palavras que entendeu dizer. O mesmo se aplica ao meu querido João David Nunes. É engraçado, estamos todos na geração dos 70. Há pouco, antes de começarmos esta belíssima sessão, estávamos a reviver, a recordar episódios da nossa vida e tal. E realmente é engraçado, realmente é engraçado. Ora bem, se me permitem, eu gostava de, enfim, aqui numa breve sequência de palavras, dizer-vos que é uma honra estar hoje aqui para receber este prémio que a Sociedade Portuguesa de Autores, essa prestigiadíssima instituição, achou por bem conceder-me. Gostava também de dizer que é um especial prazer ter aqui duas pessoas, enfim, uma delas que é especialmente querida. É o meu filho Pedro, que está aqui, e que felizmente hoje não está a voar, porque ele é piloto. E olha, ele conseguiu concretizar uma coisa que é uma grande paixão minha ainda hoje, que é a aviação. De modo que o Pedro é piloto, e depois está ali o nosso queridíssimo Aurélio Carlos Moreira, decano dos radiolistas em Portugal, e ainda a trabalhar. Eu sou lá que seja sempre com essa frescura e com esse estado de espírito tão fantástico. Eu comecei com o Aurélio a minha carreira profissional, nos emissores associados de Lisboa, no Rádio Peninsular concretamente. Aquilo chamava-se Emissores Associados de Lisboa, era o Peninsular, a Voz de Lisboa, o Clube Radiofónico de Portugal e a Rádio Graça. Eles eram associados de título, mas acho que a nível das administrações não simpatizavam muito uns com os outros. Mas adiante. O que acontece é que eu comecei com o Aurélio, precisamente. Eu tinha ido fazer um teste de voz para a Voz do Casa Pia, que era um programa que existia projetando as coisas do Casa Pia Atlético Clube, que vai à frente no campeonato, por sinal, e também as coisas da Casa Pia de Lisboa. E quem fazia esse programa era o Augusto Poiares, ele próprio um antigo casa-piano, e que tinha sido condiscípulo do meu pai Castem na Casa Pia de Lisboa, precisamente. Chamava-se esse programa A Voz do Casa Pia, e eu um dia, tanto dei cabo do juízo a várias pessoas, entre elas o Aurélio, que fui fazer um teste de voz no Rádio Peninsular, ali do Bairro Azul. E fiz esse teste de voz e fiquei, enfim, na expectativa e tal. Um belo dia, o meu pai telefona-me e diz-me assim: olha, sabes uma coisa, tenho boas notícias para dar. Ah, sim, então o que é que aconteceu? É que o técnico que fez a gravação contigo, Irnério Monteiro, acho que já não está cá entre nós, ele ouviu o teu teste, gostou muito e, portanto, é para te dizer que vais fazer a Voz do Casa Pia. E ainda há mais, é que o Aurélio Carlos Moreira ouviu a tua gravação, gostou muito e quer falar contigo porque quer que vais fazer o PAJU. PAJU, que era a abreviatura para Passatempo Juvenil. Estou a dizer bem, não estou, Aurélio? Ok. Portanto, isto está-se a compor. E então, um belo dia, comecei no PAJU. Foi uma experiência, eu passava horas e horas lá na rádio, era de tal modo que os meus pais diziam: oh, filho, temos estado a pensar, naturalmente era capaz de ser melhor arranjar um divanzito para dormires lá, escusavas de vir a casa e tal, porque saía às vezes às 2 da manhã e às 6 da manhã já lá estava novamente. Enfim, foi realmente uma experiência fantástica. Depois disso, enfim, momentos muito especiais para mim, como, por exemplo, um prémio de imprensa que teve o programa 180, que nós fazíamos, e que foi realmente uma época muito engraçada. Depois, em 70, fui mobilizado para a Guiné, e pronto, e não achei nada de simpático, até porque essa história de... havia um programa que era o Alerta Está, que quem fazia era o Nunes Forte, era o produtor daquilo, e aquilo era, de certa forma, um apoio para ver se nós não... Tínhamos assim umas baldas, desculpem, mas era como se dizia, relativamente à nossa atividade. E de facto, partiu um pouco, peço desculpa. Sim, e depois fui para a Guiné.
Fui para a Guiné, estive lá 2 anos precisamente, cheguei em 31 de agosto de 70 e vim embora a 31 de agosto de 72. Mesmo certinho. Na Guiné conheci gente fantástica, eu era de engenharia, mas pouco tempo depois, como já tinha as ligações à rádio, fui transferido para o comando-chefe, que tinha a responsabilidade sobre um programa que era o PFA, Programa das Forças Armadas, mas que o pessoal todo carinhosamente tratava por PIFAS. E ainda hoje há muitos amigos fabricados dessa época que se lembram realmente do PIFAS, e foi realmente uma experiência extraordinária. No PIFAS apanhei 2 pessoas que mais tarde, enfim, tiveram o seu protagonismo aqui em Portugal. Uma era o recentemente falecido Hotel Sarava de Carvalho. Foi ele que foi ao meu encontro na engenharia, com a autorização do comandante, obviamente, falar comigo, a dizer, sabes, não sei o quê e tal, sabemos que estás na rádio lá em Portugal, de modo que há aqui o PIFAS, já deves ter ouvido. E disse, eu estava na Guiné há pouquíssimo tempo. E, portanto, era ótimo se tu viesses para lá, porque a malta que lá está é toda amadores e, portanto, tu és profissional e pronto, isso podia ser giro e tal. Isso, por mim, acho ótimo. E, portanto, fui transferido para o PIFAS. A outra pessoa que também temos mais tarde foi ocupar um posto, portanto, foi ocupar o comando do Programa das Forças Armadas, foi um senhor que penso que tem certamente o carinho e, enfim, o aplauso da maioria dos portugueses pela sua seriedade, pela sua integridade, pelo seu exemplo de pessoa de uma correção invulgar. Estou a falar do general António Ramalhiantes, que eu conheci como capitão, depois, pouco tempo passado, chegou a major, e pronto, e hoje é general, e foi Presidente da República por 2 vezes. Enfim, tem um currículo particularmente interessante. Posto isto, o que é que eu queria dizer-vos? Que isto da rádio é realmente uma paixão. Eu, quando voltei a Portugal, depois do serviço militar em África, comecei logo a trabalhar, 2 dias depois, ou 3, e de facto foi muito interessante poder fazer uma das áreas que me fascina particularmente, que é a entrevista, a reportagem. E nas várias entrevistas, também é preciso sorte para isto. Uma vez estava em Paris, tinha lá de fazer um trabalho qualquer, e ali perto dos Campos Elíseos, e olho, várias pessoas lá numa esplanada giríssima e tal, e esta coisa, olha, e estava, não sei com quem, era contigo, Aurélia? Não sei se foi desta vez. Às tantas, já não recordo com quem é que estava, confesso. Vejo um tiro e dizia, aquele tipo é o Salvador Dalí, não é? Estava a tomar o seu cafezinho, uma coisa assim. E era o Salvador Dalí. Eu cheguei ao pé dele e tal. E ele disse, pois eu gostava muito, mas agora não posso, tenho um compromisso. E realmente levantou-se logo e tal. Mas no topo das minhas entrevistas está realmente um homem que, enfim, que foi um gênio. Mesmo depois de ter estado 27 anos preso, pelas razões que nós sabemos, nunca se ouviu daquele homem uma palavra de rancor ou de raiva, qualquer coisa, nada, pelo contrário. E tanto assim os sul-africanos gostaram dele e elegeram-no Presidente da República. Estou a falar de Nelson Mandela, evidentemente, que foi a pessoa mais fascinante dos meus entrevistados. Bom, mas vocês não estão aqui para saber a história da minha vida, mas sim o meu envolvimento, peço desculpa do atrevimento, e, portanto, falar do nosso querido e saudoso Igrejas Queiro. Ele foi meu diretor de programas na RDP Antena 1, e depois, enfim, o percurso de vida dele foi qualquer coisa de fantástico. Ele, para além da rádio, teve atividades como encenador, como produtor, enfim, uma panóplia de atividades absolutamente fantásticas. E, portanto, para mim é muito gratificante falar do Igrejas Queiro, que nos deixou em fevereiro há 10 anos, portanto, em fevereiro de 2012, e acho que todos nós, há pouco falavas
Ajuda-me, João. Companheiros da Alegria. Os Companheiros da Alegria, exatamente. E além dos Companheiros da Alegria, enfim, teve uma série de produções, realmente coisas interessantíssimas. Era um homem que respirava comunicação. Ele era o teatro, era a televisão, era o cinema, era a rádio. E de facto, foi uma grande referência. Ele era um homem opositor ao regime então vigente e uma vez fez um comentário qualquer, penso que numa entrevista, um comentário qualquer sobre a então Índia portuguesa, que as tropas de Nehru tinham ocupado, tinham invadido, e fez um comentário público. Não sei se foi numa entrevista ou se foi lá mesmo na... Foi na rádio? Foi numa entrevista. Foi numa entrevista, pois. E, portanto, o regime então vigente não achou graça ao que ele disse e então suspendeu, pura e simplesmente. Esteve suspenso vários anos, até à altura em que apareceu um grupo de oficiais que achou por bem que já chegava e portanto, fez o 25 de Abril e portanto, o Igreja Esqueiro voltou ao seu lugar na rádio em Portugal, na emissora nacional designadamente. O Francisco Igreja Esqueiro era um homem, de facto, de uma grande envergadura, de uma qualidade humana muito especial e de facto, foi um privilégio poder conviver com ele. Era um homem inteligentíssimo, era uma pessoa extremamente humana, extremamente cordial e de facto, enfim, foi um privilégio poder também com ele aprender muitas coisas e portanto, sendo assim, enfim, conhecer exemplos e situações que eu desconhecia e que ele me ajudou, que me abriu os olhos para poder realmente beber da sua sabedoria, dos seus ensinamentos. Enfim, obviamente haveria muito mais para dizer sobre o nosso homenageado de hoje. Felicito a Sociedade Portuguesa de Autores por já há 12 anos, creio, não é? Que existe este prémio com o nome do Francisco Igreja Esqueiro. E, portanto, penso que é realmente muito importante esta referência a um homem de paz, a um democrata, a um homem que, de facto, era de uma grande generosidade. Se havia pretexto para ele corrigir alguma coisa que não teria sido bem dita ao microfone, ele lá estava a chamar a atenção, olha, o meu amigo disseste assim ou disseste assado, mas naturalmente deverias ter feito de outra maneira e tal. Portanto, sempre com um conselho, mas não com um ar de sabeção das luzes, mas pelo contrário, com um ar extremamente cordial a transmitir realmente as suas observações. De modo que, pronto, é isto. Resta-me agradecer a vossa presença aqui, que é extraordinário vir a esta belíssima casa e encontrar tantos amigos que já não vi há tantos anos. O Zé Jorge, o João David Nunes, o Tosé, que também está aqui, enfim, e outras pessoas que não conhecia, mas que passei hoje a conhecer com muito gosto. E é isso. Muito obrigado, um grande obrigado. Parabéns, João Paulo. E bem-ajam. Este prémio é merecidíssimo. Deixem-me só dizer, isto é um pequeno apontamento, nós pedimos normalmente às pessoas que são distinguidas aqui com os nossos prémios anuais, o caso do Vitorino, que recebeu o prémio Pedro Osório, o caso da Rita Red Shoes. Nós, no final da sessão, pedimos para eles irem para o piano ou pegarem numa viola e cantarem uma canção. Eu acho que aqui não tivemos a canção, mas tivemos uma belíssima canção, que foi a canção da memória e do reencontro do João Paulo Diniz com a memória vivida, com a Igreja Esqueiro, com a Guiné no tempo da guerra, depois a sua passagem por muitos estúdios de rádio, onde comunicou bem, de uma forma exemplar, e que nos faz dizer hoje aqui que este prémio tem sido em geral merecido por todos os que o receberam, mas o dele é merecidíssimo, e damos-lhe um grande abraço em nome da rádio, que é uma companhia insubstituível para milhões de pessoas em todo o mundo. Aliás, é um poder que se tem vindo a fortalecer nos últimos anos de uma forma muito clara, mas gostamos muito de te ouvir
e estamos muito felizes por te entregarmos este prémio. O troféu é bonito e por te dizermos obrigado, João Paulo, por tudo aquilo que fizeste pela noite de 24 para 25 de Abril e por estares connosco como estás, com a dignidade, a grandeza e a força que caracterizam o teu trabalho. Parabéns e obrigado. Parabéns.